Bom dia, irmãos. Louvado seja Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Começamos semana passada a estudar esse livro. E eu sei que muita coisa nós temos aí para aprender, porque o livro de Atos, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. É como se fosse o único volume de um único livro, né? Fosse o segundo volume de um único livro. Então, Atos vem contando a história de como o cristianismo foi fundado, de como ele foi organizado e como os problemas que foram surgindo no meio daquela primeira igreja, eles foram sendo resolvidos. E a comunidade de crentes, né, a primeira comunidade de crentes, ela surgiu crendo pela fé no Cristo que havia ressuscitado, no poder do Espírito Santo que capacitou a igreja, aqueles irmãos, a serem testemunhas, a amar e a servir ao Senhor. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos. Capítulo 1. Semana passada foi uma introdução do livro. Hoje nós vamos falar sobre o período que eles ficaram esperando o Espírito Santo descer sobre a terra. E qual é o objetivo, o alvo da nossa lição? É compreender o que significa confiar em Deus e aprender a ser o que, irmãos? Paciente. Fala quem está do seu lado. Oh, paciência é o segredo. É o segredo, a paciência é o segredo, né? Almejar a paz que essa confiança em Deus traz para o nosso coração e exercitar a confiança em Deus e a tranquilidade no aguardo de suas respostas, que são promessas do Senhor. Então nós precisamos aprender a ter paciência até mesmo para esperar as coisas que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes somos impacientes, atropelamos as coisas, passamos na frente de Deus, queremos ajudar o Senhor e nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Nós lemos o Salmo 27, durante o louvor, do versículo 1 ao 14, por completo. E a exemplo do salmista, nós temos persistido, dado tempo a Deus para responder. Nós queremos muitas vezes orar e que Deus fale, assim que a gente acabou de falar amém, né? Assim seja, que Deus já responda. Mas é assim, irmãos, o tempo de Deus é cronometrado como nosso, é medido como nosso? Não, é diferente, não é? Ou somos ansiosos, impacientes, querendo controlar a vontade e o tempo de Deus. Onde é que você se encaixa? Naquele que espera, naquele que descansa, naquele que sabe que Deus tem o tempo para todas as coisas, ou você é daqueles que vivem ansioso, preocupado, inquieto, impaciente, querendo controlar a vontade de Deus, ensinar Deus a fazer as coisas e querendo a resposta de Deus no tempo certo, que é no tempo certo para você, da maneira certa que você acha. Então nós vamos tratar desse assunto aí nesta manhã. Então vamos lá. Abre no primeiro versículo aí, de Atos 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Qual o primeiro tratado? O livro de Lucas. Fiz o primeiro livro, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então Lucas está escrevendo aqui escrevendo o livro, tanto o Evangelho de Lucas como o Evangelho de Atos, e está endereçando a uma mesma pessoa, que era quem? Teófilo, né? Algumas versões falam até ó excelentíssimo Teófilo, né? Então Teófilo já era um cristão, né? Provavelmente já era um crente, e o desejo de Lucas era que Teófilo, não só Teófilo, mas eu e você, há quantos mil anos atrás, né, pudéssemos ter provas incontestáveis acerca da ressurreição de Jesus. Então nós vemos duas verdades aqui para iniciar o livro de Atos, importantes demais. Primeiro, que houve uma continuidade do ministério de Jesus. Olha só, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, não é? Mas também, né, nós não terminamos de ler, lemos sim, terminamos sim. Tudo que Jesus começou a fazer. As obras que Jesus fez estão registradas por Lucas no livro de
Atos. As obras que Jesus continuou a fazer, mas agora por intermédio dos apóstolos, por meio do Espírito Santo, estão registrados no livro de Atos, né? Então, ele fala aqui que o ministério de Jesus, dá a entender, foi marcado para nós pela ação e pelo ensino. Jesus ensinava e Jesus agia, ele praticava aquilo que ele pregava. Os homens que andaram com Jesus naquela época tiveram oportunidade não só de ouvir grandes discursos, mas eles também presenciaram, foram testemunhas oculares de grandes obras que o Senhor Jesus Cristo fez. Então a obra de Jesus, ela foi concluída com o quê? Primeiro, né, Jesus morre, com a morte de Jesus. Depois Jesus ressuscita. Não foi isso, meus irmãos, que aconteceu? Né? Depois Jesus é assunto aos céus de uma maneira majestosa. E aí ele encerra a sua obra, e a obra passa a ser de quem? Do Espírito Santo. Porque até então o Espírito Santo não tinha descido sobre a terra. Ele vinha de vez em quando sobre a vida de algumas pessoas, capacitava essas pessoas, mas agora, né, ele seria mandado sobre a vida também dos cristãos que estavam ali. Então Jesus escolheu para isso 12 homens, que foram os 12 apóstolos. E escolheu também, nós sabemos que tanto os 12 apóstolos, como Matias, que entra depois no lugar de Judas, como Paulo, foram homens escolhidos por Deus. Não foi assim, nós vamos juntar uma comissão na igreja e vamos escolher aqui quem tem essas qualidades, não. Quem estava direcionando eles? O Espírito Santo de Deus. Hoje, quem deve direcionar os líderes da igreja para escolher aqueles que serão pastores, missionários, diáconos dentro da igreja? E para isso, como que o Espírito Santo nos orienta? Somente se nós estivermos em comunhão com Deus, em oração, precisa orar, né? E esses irmãos aqui, eles estavam sempre orando e buscando ao Senhor. Então esses apóstolos, eles foram todos eles comissionados, quer dizer, eles receberam uma missão da parte do Senhor. Nós temos uma missão da parte do Senhor? Temos, recebemos também uma missão da parte de Deus. Eles foram comissionados para levar a mensagem do Senhor, receberam a autoridade de quem enviou. Nós temos autoridade por parte daquele que enviou. O que a palavra de Deus fala? Que nós poderemos o quê? Fazer obras maiores até do que eles fizeram. Podemos, em nome de Jesus, com a autoridade que nos foi dada, expulsar demônios, colocar a mão sobre os enfermos e eles ser curados, não é assim? E porque muitas vezes isso não acontece? Falta-nos o poder do Espírito Santo do Senhor. Tem muita gente, muito cristão que tem medo até de demônio. Fala, meu Deus, tem misericórdia, não deixa se manifestar um demônio na minha frente, não é? E eu quero te dizer que esse poder é dado através do Espírito Santo, que capacita cada um de nós para realizar obras, para testemunhar e ainda para realizar aquilo que o Senhor tem para cada um, a missão que Deus tem para cada um. Outra verdade é as provas da ressurreição. Olha o que diz o versículo 3, né? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Se ele se apresentou vivo, quer dizer que ele ressuscitou. Com muitas, na minha versão fala assim, infalíveis. Tem algumas versões que falam o quê? Incontestáveis. Quer dizer, ninguém pode falar contra isso. Isso é incontestáveis, provas. Sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então a morte e a ressurreição de Jesus foram atos públicos, presenciados por muitas pessoas. Foi possível verificar isso. Foi possível ver isso. Não havia como ninguém refutar sobre a ressurreição de Jesus. Embora muitas pessoas tentassem dizer que isso não fosse verdade. Alguns diziam, né, que Jesus na verdade nem tinha morrido, que ele tinha desmaiado, sofrido um desmaio,
e que acharam que ele tinha morrido. Outros achavam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e enterraram em outro lugar. Alguns ainda dizem que as mulheres entraram no túmulo errado, não é? E assim foram criando inverdades a respeito da ressurreição de Jesus. Mas nós cremos que Jesus ressuscitou. Adoramos um Deus que é vivo, aleluias por isso. E ele ressuscitou, ele está vivo, ele se assenta à direita de Deus Pai, ele intercede por nós. E esse Jesus que ressuscitou, ele esteve aqui durante 40 dias depois da sua ressurreição, falando a respeito do reino de Deus, falando sobre o reino de Deus. E aí, nós vamos ver aqui, que não há, olha só, não há como a gente estudar o livro de Atos, sem primeiro a gente ter uma visão clara da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que compõe a Trindade divina, né? E a Trindade, ela tem a sua participação no plano eterno da salvação. Olha só, Deus Pai elaborou o plano da salvação. Vem o Filho, o Deus Filho, cumprindo o plano da salvação. E Deus, o Espírito Santo, vem aplicou naquela época e continua aplicando o plano da salvação no coração do homem. Então, olha só, quando alguém prega, quando alguém fala com alguém, testemunha e uma vida se converte, isso é obra de quem? Do Espírito Santo, porque é ele quem opera, não é, a salvação no coração das pessoas. E deixa eu pular o slide aqui. Nós vamos ver agora o período que foi da ressurreição à ascensão. O que aconteceu? Vamos continuar só lendo aí, nós já lemos até o 3, vamos lá no 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O que quer dizer isso? Não muito depois desses dias. Próximo, está próximo. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vamos ler juntos o 8? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Antes do dia de Pentecoste, antes da descida do Espírito Santo, haveria um tempo de espera, né? Esperem. Foram 40 dias que se passaram da ressurreição até a ascensão do Senhor. E mais 10 dias da ascensão, quando Jesus sobe, até a descida do Pentecoste, foram 10 dias. Por isso, Pentecoste, 50, da ressurreição à descida do Espírito Santo, se passaram 50 dias. Nesses 40 dias, Jesus esteve na terra, andando junto com seus discípulos. E ele foi ensinando os discípulos, e muitos deles, a gente vê que eles mudaram drasticamente de conduta. Vamos lembrar um pouquinho dos discípulos antes de Jesus morrer e de Jesus ter ressuscitado. Alguns, muitos deles abandonaram Jesus naquela hora de dor na cruz. Pedro negou Jesus. Alguns deles ficavam brigando, criando casos para saber quem é que ia se assentar nos céus ao lado do Senhor Jesus, não era isso? E agora, Jesus está dando para eles uma série de ensinamentos. E depois dessas reuniões, imagina quantas vezes Jesus não deve ter reunido com eles. Eles tiveram as suas perguntas respondidas, eles começaram a se convencer realmente da ressurreição, se bem que o único que duvidou foi quem? Tomé. Eu tenho que ver para poder crer. Eles aprenderam mais sobre o reino de Deus e sobre o poder do Espírito Santo. Irmãos,
quando nós pegamos a Bíblia para ler, quando eu e você sentamos, pegamos a Bíblia para ler, é como se estivéssemos nos assentando com Jesus, esse Cristo ressurreto, que se reúne conosco como ele se reunia com os discípulos para ensinar para a gente as verdades que nós precisamos aprender. Por isso a necessidade de nos assentarmos com o Senhor. Não é só quando você vem à igreja, não. Você precisa em casa aprender a pegar a sua Bíblia, sentar com ela e pedir a esse Senhor, a esse Deus que está vivo, que Ele lhe ensine, que Ele se reúna com você naquele momento, que o Espírito Santo abra a sua mente, o seu entendimento, para que você possa entender as coisas. E cada dia que você estiver lendo, que nós possamos nos tornar, né, eu e você, pessoas novas, que o Espírito Santo tenha acesso para trabalhar no coração e que possamos receber esse poder que vem do Senhor. E durante esses 50 dias de espera, Lucas vai comentando coisas importantes a respeito do reino do Senhor, vai esclarecendo para eles. Primeiro, ele determinou, né, que o reino de Deus, ele determinou o momento da promessa, o momento do cumprimento da promessa. Vai se cumprir a promessa. Olha a sua Bíblia aí em Atos 1:4, e quem tiver com Lucas 24:49, o que Atos 1:4 diz? Olha só, e assentando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa de quem? Do Pai. Vamos lá para Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas falando, eu vou enviar sobre vós a promessa do Pai. Então fiquem em aonde? Fiquem em Jerusalém. Até que momento? Até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. Falou aí que era para todos sempre, irmãos? Não, até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. Então o Pai, o Deus Pai, Ele prometeu que enviaria o quê? O Espírito Santo. E a igreja tinha que esperar. Agora essa espera, ela tinha que ser com uma obediência irrestrita. Porque Deus se agrada de obediência total. Deus não quer obediência parcial, é o mesmo que desobediência. Não é assim? Deus quer da nossa parte obediência total, irrestrita. Vocês fiquem aonde? Em Jerusalém. Vocês não saiam de Jerusalém. Eles não poderiam se ausentar ali, porque foi em Jerusalém onde Jesus tinha sido rejeitado, e ali em Jerusalém eles haveriam de começar um novo testemunho a respeito de Jesus. E além de ser com obediência irrestrita, tinha que ser com uma perseverança que nada abalasse, inabalável. Então eles deveriam esperar o tempo todo, sem deixar se influenciar por nada. Muitas vezes esse é o nosso problema. Nós estamos obedecendo a Deus, confiando em Deus, e começamos a ouvir o quê? Vozes que muitas vezes o próprio inimigo coloca ao nosso redor para poder nos tirar do foco, né, do centro da obediência ao Senhor. E a gente começa a ouvir aquelas vozes, e daí a pouco a gente está o quê? Sem perseverar, deixando de crer, deixando de obedecer ao Senhor. E havia promessas também. Vamos abrir aí em João 14:16. Jesus reafirmou essas promessas. Tinha promessas do Pai. Olha só, João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Isso, João 14:16. Isso. João 15:26. Muda suas páginas aí um pouquinho. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, te falará a respeito de mim. E eu sou quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. Isso, a versão dela é uma versão mais popular, porque a versão original fala, quando vier o Consolador,
que eu vos enviarei da parte de quem, irmãos? Do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse vai dar testemunho de mim. João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Isso. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. O Espírito Santo não vem. Vamos ler também lá em Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Isso, havia uma promessa. Vocês fiquem em Jerusalém. Jesus falando lá no livro de João, né, através do discípulo amado dele, né, olha, eu vou enviar o Consolador. Quando o Consolador vier da parte do meu Pai, convém que eu vá para que o Espírito Santo venha. Então, há uma promessa de que o Espírito Santo viria. E hoje nós aguardamos uma promessa. Qual promessa nós aguardamos? Ele já veio, mas ele vai? Glória a Deus por isso. Jesus vai voltar. Você pode dizer isso? Jesus vai voltar. E nós aguardamos essa promessa como? Com obediência irrestrita e com uma perseverança inabalável. Nada vai me separar do amor de Cristo. Nem as alturas, nem as profundidades, nem os anjos, nem qualquer outro principado ou criatura poderá nos afastar do amor de Deus. Nós aguardamos a promessa, obedecendo ao Senhor e perseverando no caminho do Senhor. Há uma promessa também para nós. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 24, aquele que perseverar até o fim, será o que, irmãos? Será salvo. Nós temos que perseverar até o fim. Não adianta você ficar no caminho do Senhor e Jesus voltar bem na hora que você desistiu dele, desistiu de perseverar. Então não desista, né, do caminho da verdade. Aleluias, não desista. Quando fala assim, ficar em Jerusalém, quer dizer, fique na presença do Senhor, fiquem juntos, não se apartem. Na cidade. Não se apartem dos irmãos, fiquem em comunhão. Não vai para outros lugares que você pode ser afetado, sua mente, seu coração, não. Então a gente tem que perseverar juntos, unânimes em oração. Isso mesmo, né? Vamos lá. Outro ensinamento importante a respeito do reino de Deus. Que o reino de Deus, ele é espiritual quanto ao seu caráter. Irmãos, o que é um reino? Um reino não é um território? Não é um pedaço de terra localizado no mapa? Não é? Aquilo é um reino. Mas o reino de Deus, ele não tem conceito de território. Ele não tem conceito geográfico, não tem conceito político, nem tem conceito eclesiásticos. Olha aí, vamos ver aí de novo o versículo 6. O que eles estavam perguntando para ele? Aqueles, pois, que se haviam reunido, no 6, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Quando eles falam do reino de Israel, o reino de Israel é um reino que tinha um território geográfico, um reino político, não é? Mas o reino de Deus que Jesus estava falando, o problema é que Jesus dizia uma coisa a respeito de reino, e eles entendiam outra coisa. E disse-lhe Jesus: não vos pertence, no 7, saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vamos ler também Lucas 17, 20 e 21. Quem tiver com esse versículo aí pode ler, fazendo favor. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Isso, o reino de Deus está dentro de vós. Então o que acontecia com os discípulos? Eles estavam ainda nutrindo no coração deles, né, aquela esperança, eles estavam na expectativa
de que o reino se limitava ao governo, era um reino terreno, era um reino político de Israel aqui sobre a terra. Porque já fazia muito tempo que Israel, né, o reino de Israel, tinha perdido a independência dele política e estava sob o domínio de outros povos. Passou pela Babilônia, a Pérsia, os gregos, e agora estava o domínio sobre o domínio do Império Romano. Então eles alimentavam no coração essa esperança de que um dia essa situação ia mudar, de que eles seriam um comando político do mundo, assim como Deus já tinha levantado Babilônia, Pérsia, Grécia e agora Roma. Eles esperavam que fosse quem depois? Israel. E o centro da mensagem de Jesus, o tempo que Jesus passou aqui na terra, abre sua Bíblia lá em Marcos 1,14. Quem está com o versículo aí pode ler. Marcos 1,14. Marcos, está aqui. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Isso, Jesus pregava aqui nessa terra o evangelho do reino de quem? De Deus. Era do reino de Israel? Não, do reino de Deus. E os judeus, eles sabiam que eles eram o povo escolhido de Deus. E isso tudo, eles pensavam e eles sabiam que com isso eles tinham algumas honras, alguns privilégios por ser esse povo escolhido. E eles achavam que por ser esse povo escolhido, eles iriam dominar o mundo. Só que o curso da história, meus irmãos, mostrava outra coisa. Pensa no tamanho da terra de Israel. Tinha 200 quilômetros de comprimento por 60 quilômetros de largura. Israel já tinha tido o seu tempo de independência, mas agora estava submetida já há muito tempo sob o domínio, estava sendo dominado por outras potências. Então eles começaram a esperar isso, que um dia Deus ia interferir na história e ia colocar o reino de Israel no topo do mundo. Na verdade, eles confundiam o reino de Israel com o reino de Deus. Agora a palavra de Deus nos fala que o reino de Deus, ele é um reino espiritual. O trono de Deus, ele é estabelecido aonde? No meu coração e no seu coração, no coração dos homens, das pessoas. Não é estabelecido na embaixada dos governos. O reino de Deus é estabelecido no nosso coração. E é tão lindo, porque onde uma pessoa que é escrava do pecado se converte, aceita Jesus, ali é estabelecido o reino de Deus. Onde aquele que é um súdito do reino das trevas, aceita Jesus e é transportado para o reino da luz, ali é estabelecido o reino de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, né? Ali é implantado pelo poder, pela ação transformadora do Espírito Santo, o reino de Deus. Assim como em toda embaixada, né? Ninguém pode entrar para pegar. Quando a gente adentra ao reino de Deus, o inimigo não pode entrar ali para poder. Verdade, né? Olha só, o reino de Deus, ele é internacional. Por que que ele é internacional? Por quê? Quando uma coisa internacional quer dizer que abrange o quê? Abrange todos, irmãos. Louvado seja Deus, não foi só para os judeus, Deus abriu uma porta, para que eu e você entrássemos nessa porta, louvado seja o Senhor por isso, né? Então os discípulos, eles deveriam ser testemunha. Olha, aquele mesmo mapa, fica em Jerusalém, vai para a região da Judéia, vai para Samaria, vai até os confins da terra. Aqui eles já estão saindo do território de Israel, estão entrando na Ásia, e aqui eles já estão entrando lá em Roma, olha, na Itália. Então é internacional, abrange todos os povos, em todos os tempos, de todas as línguas, de todas as culturas. Pensa assim, quando você viajar para algum lugar e você vê aqueles povos vestidos de roupa estranha, falando língua estranha, o gostoso é o separar e falar: o Deus que me ama, ama esse também. O Deus que me alcança, alcança esse também. O Deus que me vê, contempla esse irmão também. O Deus que me deseja o bem, que preparou um país para mim, é o Deus que deseja o bem, colocou uma pátria para esse aí também. Então o reino do Senhor alcança a todos em todos os lugares. Ficai em Jerusalém, né? E depois vá para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. O reino de Deus também é gradual contra a expansão. Jesus vem ensinar isso.
Olha o que é que os apóstolos perguntam. Senhor, é esse o tempo? Está na hora. Já chegou a hora. É isso que eles estão querendo dizer. Em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. E Jesus fala com eles assim, aqui. Não é da alçada de vocês, não compete a vocês conhecer tempos e saber épocas que o Pai reservou exclusivamente para a sua autoridade. Toma distraído, né? Não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Na verdade, eles estavam curiosos, impacientes. Eles não sabiam esperar. Como muitos de nós hoje também não sabemos esperar o tempo de Deus. A tendência dos homens, quantas datas vocês já viram sendo marcadas? Quantas vezes na história? Nós, que vivemos poucos anos, né? Vamos falar assim, poucos? Muitos poucos ainda. Temos muito que viver, não é, irmãos? Nós já vimos no decorrer da nossa existência datas sendo marcadas para a volta do Senhor Jesus voltar. Agora, o tempo da segunda vida de Cristo, essa transição que vai acontecer do reino da graça, nós não vivemos no período da graça? Não estamos vivendo no período da graça? Então essa transição do período da graça para o reino da glória, não é? Porque nós vamos passar por esse reino, ele é de conhecimento exclusivo de quem? Do Pai. Ele fala aqui, olha, isso o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Está aí, olha, no versículo 7. Então, não nos compete ficar querendo saber e especular o futuro. É simplesmente agir no presente. Olha só no versículo 8, outra coisa que Jesus fala. E ser-me-eis o que, irmãos? No versículo 8. Ser-me-eis testemunhas. Então Jesus, ele quer abrir os olhos dos discípulos para outras coisas. E abrir os nossos olhos para a ação missionária. Porque o tempo de nós testemunharmos e de agirmos, é esse tempo que está antecedendo uma volta de Jesus. Depois não vai ser preciso mais, meus irmãos. Nós temos que abrir a boca para falar, para testemunhar, para levar a palavra do Senhor, é agora. Então, em vez de ficar procurando conhecer tempos e épocas, é isso que Jesus estava querendo dizer. Vocês precisam, os discípulos precisavam, e nós também precisamos nos revestir de quê? Do poder do Espírito Santo, para que a gente possa ser testemunha. Não basta você ser inteligente, ter o poder do seu intelecto. Não basta você ter vontade, você ser eloquente, falar muito bem. Nós precisamos de quê na nossa vida? Do poder do Espírito Santo dentro de nós. Precisa que o Espírito Santo haja dentro de nós e através de nós. Dentro de mim e através de mim. No linguajar jurídico, o que é uma testemunha? Pensa aí agora. O que é uma testemunha? É aquela que fala a verdade sobre o quê? Uma coisa que ela viu ou ouviu. Quando a testemunha senta lá, ela fica dando a opinião dela, contando as coisas, fazendo rodeios, relatando os seus próprios pensamentos. Ela está lá simplesmente para falar o quê? A verdade sobre aquilo que ela viu ou ouviu. Lê aí para a gente, quem está com esse versículo aí, que está em Salmo 78, 3 e 4. Olha lá para você ver que coisa linda. Abre sua Bíblia. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a tua força e as maravilhas que fez. Aleluias. Eu tomei esse versículo para a minha vida desde que eu era adolescente. E eu sempre falei com o Senhor, o que eu vi e aprendi, diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos ensinaram os nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às gerações vindouras dos louvores do Senhor, do seu poder e das maravilhas que Ele fez. Essa é a nossa missão. Você tem ouvido acerca de Jesus, você tem aprendido acerca de Jesus, e isso que você ouve, que você aprende, você não pode deixar de testemunhar. Você não pode deixar de testemunhar sobre isso. A palavra testemunha aparece 29 vezes no Novo Testamento. E sabe o que significa essa palavra testemunha? Marte.
O que é um Marte, gente? Aquele que sofre por uma causa até a última consequência. Se for necessário dar a vida, ele dá. Nós estivemos orando, né? Foi semana passada pela igreja perseguida. Aqueles irmãos são verdadeiras testemunhas, são mártires. Eles dão a vida, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu aprendi, eu não nego e eu não escondo. Nós vamos contar às vindouras gerações, que você seja uma testemunha do Senhor onde você for. No seio da sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Não feche os seus lábios. Você tem ouvido, você tem aprendido e tem recebido de Deus a graça de estar na presença dEle. Não é para que você feche a sua boca, mas é para que você testemunhe as outras pessoas. Agora, por que os discípulos precisavam desse revestimento de poder? Primeiro, eles precisavam sair, olha só, raciocina comigo, desse campo de especulação. Eles estavam perdendo o foco, gente. Eles estavam preocupados ali em investigar aquilo que não era da alçada deles. E nós não podemos viver especulando o futuro. Ainda hoje há muitos crentes que vivem especulando o futuro, sem se preocupar com o principal, que é cumprir a missão que Jesus nos chamou. Outra coisa, eles precisavam de receber poder para perdoar. Sem a ação do Espírito Santo no nosso coração, nós conseguimos liberar perdão? Não, não conseguimos não. Então, existiam ainda barreiras sociais, barreiras raciais, culturais, religiosas, que separavam muitos deles. É só a gente voltar um pouquinho aqui no mapa, olha só. Jerusalém, Judeia. Jesus mandou estender isso também para a Samaria. Vocês vão ser testemunha aonde, gente? Também em Samaria. Agora fala para mim. O que é que tinha em Samaria? Samaritano. Quem eram os samaritanos? Os povos que eram misturados. Eles conversavam entre si, eles tinham uma amizade, eles se relacionavam? Não. Né? E tanto é que quando Jesus vai lá junto ao poço e conversa com a mulher, e a mulher fala assim, olha, como sendo tu judeu, conversa comigo que sou o quê? Uma samaritana. Judeu não conversava com samaritano, e agora Jesus estava mandando o judeu convertido, transformado, cheio do Espírito Santo, a sair da região dele e ir pregar o evangelho aonde? Lá em Samaria, onde estavam aquelas pessoas com quem que havia muros de inimizade entre eles, precisava ser derrubado. E isso só pode ser feito quando o Espírito Santo entra no nosso coração. Para um momento e pensa agora, onde é a sua Samaria? Onde é que tem gente que você não consegue lidar com elas, que você tem problema com elas, que você é inimigo dessas pessoas, ou se não é inimigo, mas você nem consegue conversar com eles, é você aqui e ele lá, né? Saiba que Deus te manda também em Samaria, para poder aprender a perdoar, para poder fazer a obra do Senhor. E onde nós vamos, Deus nos capacita a fazer isso através do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para nos capacitar a perdoar, meus irmãos, porque com esse coraçãozinho de homem que nós temos, nós damos conta de perdoar os outros? Ninguém. Mas é o Espírito Santo que nos capacita a fazer isso. E outro fato, para pregar até os confins da terra, porque tinha ampliado, né, a visão, e também para morrer por Cristo, porque a palavra mártir significa, testemunha significa mártir, aquele que paga até mesmo um preço de morte. Então, para isso nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Vamos lá, ascensão de Jesus. Como é que foi a ascensão de Jesus? Volta lá em Atos capítulo 1, versículo 9 em diante, que eu vou lendo aqui, você vai acompanhando. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual estava perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então a ascensão de Jesus, ela foi visível. As pessoas viram? Viram. Foi de uma forma gloriosa.
Alguém já tinha visto um negócio daquele? Um homem subindo no meio das nuvens, um grande clarão, foi uma coisa gloriosa. Anjos assistiram. Lembra comigo agora, durante toda a vida de Jesus, a gente vê anjos assistindo Jesus. Os anjos assistiram Jesus no nascimento dele. Depois, quando Jesus está lá no deserto, os anjos estavam o quê? Servindo Jesus, assistindo ele. Na ressurreição, os anjos estavam presentes. Quando as mulheres chegam, a primeira coisa que elas encontram era o quê? Os anjos estavam lá. Agora os anjos também estão presentes, testemunhando o quê? A ascensão de Jesus. Então, o ministério dos anjos foi parte importante na vida de Jesus. Os anjos são o quê? São seres espirituais, que têm poder. Poder dado por quem? Por Deus. E eles são enviados por Deus para ministrar na vida daqueles que são salvos, que são redimidos, né? Vamos abrir aí em Hebreus 1,14. Abre lá para você ler um pouquinho sobre isso. Pois os anjos são apenas espíritos mensageiros, enviados para ajudar e cuidar daqueles que herdarão a sua salvação. Isso, os anjos são todos eles espíritos ministradores, que são enviados por Deus para servir a favor daqueles que hão de herdar o quê? A salvação, os salvos. Nós não adoramos anjos, mas nós cremos em anjos. Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, aleluias. E os discípulos estavam, Jesus subindo, imagina a cena. Se você estivesse lá, se eu estivesse lá, eu acho que eu ia ficar assim, ó. Foi isso que passou. Você imagina, qualquer um de nós. Jesus subiu, já foi, já entrou no céu, já passou pelas nuvens, tinha mais nada para ver. E o que os discípulos estavam fazendo? Olha, precisou do anjo chegar e falar assim: acorda, aqui, o que vocês estão fazendo? Esse que subiu, um dia ele vai voltar. Acorda, gente, o tempo de ficar olhando já acabou, já passou. Agora é hora de vocês virarem e ir para onde? Voltar para Jerusalém, porque agora é a hora que vai pegar, é hora de colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam. E porque muitas vezes nós estamos assim, olhando, esperando descer uma coisa do céu. Não vou fazer isso não, vou esperar mais um pouco, né? É hora da gente voltar e fazer a obra que Deus colocou nas nossas mãos. Então vamos ver aqui. Outro detalhe ali, olha, foi narrada somente por Lucas, tá? Só Lucas conta no livro de Lucas e no livro de Atos. Não, eu não pus slide do que eu vou falar aqui. Então, olha só, os discípulos, eles voltaram. Vão ler agora no versículo 12 a 14. 12 a 14. Tarará, nós terminamos no 12, né? Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de caminho de um sábado. Voltaram para onde, irmãos? Para Jerusalém. Onde eles estavam? No monte das Oliveiras. E a distância era do caminho de um sábado. O que é um caminho de um sábado? Era o percurso que era permitido para o judeu andar no sábado. Mais ou menos 2.000 passos, que significava mais ou menos 1.200 quilômetros. Era o que o judeu, 1 quilômetro e 200 metros. 1 quilômetro e 200 metros. Era o que o judeu podia andar no sábado, porque o sábado para ele era o dia de quê? De descanso. Então estava aí a caminho de um sábado. E eles voltaram para mim com alegria, né? Porque Jesus tinha subido, mas Jesus continuava com eles. Para onde eles foram? Vamos lá, no 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles, vamos ler juntos o 14. Todos eles perseveravam unânimes em oração e súplicas. Com quem?
com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Eles foram para um cenáculo. O que era um cenáculo? Era um andar superior de uma casa, era um segundo andar, onde geralmente se faziam algumas refeições, ou às vezes funcionava como um quarto. Se você for ver no Novo Testamento todo, né, nós temos lá cenáculos. Por exemplo, foi construído para Eliseu um quarto aonde? Que tinha um segundo andar, vocês lembram? Né? E assim a gente vai vendo, todo no Antigo Testamento, coisas que eram construídas num segundo andar. E Jesus tinha celebrado o que num cenáculo? A última ceia. Tinha sido celebrado num cenáculo. E eles foram para esse lugar. E ali, né, eles ficaram orando pelo derramamento do Espírito Santo. Quem estava presente lá? Aqui fala o nome das pessoas que estavam presentes. Mas olha só. Era um grupo dos discípulos. Maria, mãe de Jesus, estava lá, não estava? Outras mulheres estavam lá presentes. Outros irmãos. Eu sei que no total somavam mais ou menos 120 pessoas presentes nesse lugar. Então era um lugar pequenininho? Não, 120 pessoas, mais ou menos, estavam nesse lugar. Conforme a lei judaica, era necessário um mínimo de 120 judeus para poder estabelecer uma comunidade. Para ser estabelecida uma comunidade que tivesse o seu próprio concílio, as suas próprias regras, o seu próprio jeito de ser, precisava de mais ou menos 120 pessoas. E os discípulos já estavam totalizando aqui o quê? 120. Para formar uma nova comunidade. Uma comunidade o que agora? Cristã. Eles já tinham um número para poder formar essa comunidade. Louvado seja Deus. E eles perseveravam em oração. Tá aí, ó. Eles esperavam em oração. Agora vamos ver como é que foi essa oração. Olha só. Eles estavam, quando a gente lê lá em Lucas, no capítulo 24, nós vamos ver que os discípulos estavam sempre no templo louvando ao Senhor. Quando você vem para Atos, eles estão agora reunidos novamente, perseverando em oração. Não é? Na medida que uma igreja ora, que ela recebe o quê? O Espírito Santo. Todos os avivamentos registrados na história do cristianismo, eles foram precedidos de oração. E oração unânime. Unânime. O que é uma oração unânime, gente? Com todos, com o grupo todo. Infelizmente, ô tristeza, a igreja não entende o que é isso. Quando que é convocada uma oração unânime. Gente, nós precisamos de uma resposta de Deus. Nós precisamos mudar a história da nossa igreja. Nós precisamos de revestimento de poder. Para isso, nós vamos nos reunir unanimemente. Vem um grupo só, porque os outros não entendem o que isso quer dizer. O poder que há nessa unidade na oração. Tinha um grupo orando, né? Todos concordavam com a ideia, com a proposta de estar juntos, sem exceção. Então, meus irmãos, quando for convocado uma reunião de oração, quando for chamado você para orar por uma causa específica, eles tinham uma causa específica? Qual que era, meus irmãos? Esperar a descida do Espírito Santo. Outra coisa que a gente vai ler, a oração deles era perseverante. E aqui fala para a gente que era assim, o sentido do verbo perseverar significa estar ocupado. Enquanto os discípulos esperavam a chegada do Espírito Santo, eles se ocuparam com o quê? Com a palavra, com o partir do pão e com a oração. Hoje a igreja já tem o Espírito de poder, mas nós esperamos o quê? A volta de Jesus. E nós devemos esperar como os discípulos, ocupados com a palavra, com o partir do pão e com a oração. Como muitas pessoas têm esperado agora a volta de Jesus. Ocupado com o quê? Com as coisas de fora, com as coisas do mundo, sem se preocupar com as coisas do Senhor. Quando eu puder, quando der, quando eu tiver tempo, quando eu não tiver nada que fazer, quando eu tiver vontade, eu não sei se a gente tem que ter vontade, fala para mim, nós somos o que de Jesus? Nós somos servos. Nós somos servo, tem vontade? Servo faz aquilo que o seu Senhor
manda. E nós somos cheios de vontade, né? Cheios de pirracinhas, às vezes com o próprio Deus. Então nós temos que aprender que nós precisamos perseverar em oração. Unanimemente sermos perseverantes até que a volta de Jesus venha. Até que Jesus venha. E enquanto Ele não vem, nós temos o que fazer. O que é que nós vamos fazer, meus irmãos? Ficar ocupados com a palavra. É ocupados com as coisas do mundo? Ocupados com a palavra. Com o partir do pão. O que era o partir do pão? A ceia. Hoje em dia a maior parte dos crentes nem valoriza o dia de ceia, o momento de ceia. Não é? Inventam 1000 coisas no dia de ceia para não vir à escola dominical. O dia de ceia era um dia de toda a igreja estar o quê? Unanimemente na presença do Senhor, ceando juntos, porque nós somos o quê? Uma comunidade, nós somos uma igreja, nós somos um povo que serve e adora a Deus, e esse momento da ceia, ele é um momento muito importante, e perseverando na oração. Muitos deles já serviam o Senhor, né? Eles tinham lá os profetas, eles tinham pessoas falando do Senhor, mas isso aí é um assunto de uma aula inteira. Depois eu posso conversar com você à parte e te explicar, né? Isso aí é um assunto de uma aula inteira que vai fugir do nosso assunto aqui, senão nós não vamos terminar. Então vamos nos concentrar aqui, depois nós conversamos, Zara. Então olha só. Se nós formos fazer um apanhado sobre a vida de oração da igreja do livro de Atos, olha só o que eu achei. Primeiro, os cristãos oravam pedindo a Deus orientação para tomar decisões. Eles oravam pedindo coragem para testemunhar de Cristo. Estevão orou enquanto ele estava sendo apedrejado. Pedro e João oravam pelos samaritanos. Paulo orou depois da conversão. Pedro orou antes dele ressuscitar Dorcas. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse um modo dele ser salvo. Pedro estava num terraço orando quando Deus mostrou a ele que ele deveria ir para ele ser a resposta da oração de Cornélio. Os cristãos na casa de João Marcos oravam por Pedro quando ele estava na prisão. E Deus, enquanto eles oravam, né? Deus mandou o anjo para abrir a porta da prisão. A igreja de Antioquia, antes de enviar Barnabé e Paulo, eles oravam e jejuavam. Foi numa reunião de oração em Filipos que Deus tocou o coração de Lídia. Foi também numa outra reunião de oração em Filipos que Deus abriu as portas das prisões. Paulo orou por seus amigos antes dele sair de viagem. Paulo orou no meio de uma tempestade pedindo a bênção do Senhor. Paulo orou para que Deus curasse um homem enfermo. Então o livro de Atos, tudo isso que eu falei com vocês tem Atos. Todos esses textos, todas essas histórias. Então o livro de Atos deixa claro para a gente que quando algo acontece, quando o povo de Deus ora. Então se você quer que aconteça milagres, respostas na sua vida, você tem que orar. Né? Há poder na oração. Sem oração nada acontece. E agora, para finalizar, nós vamos aqui. A escolha de Matias para um apostolado. Eles ainda eram 12? Não. Quantos eles eram agora? 11. Porque Judas tinha morrido, não é? Então Lucas vem chamar a nossa atenção aqui para mais uma ação antes do Pentecostes. Olha só, nós estamos na espera. Semana que vem que vai ser a descida. Nós estamos no período de espera. Então precisava ser eleito um novo apóstolo para substituir. Vamos ler para substituir Judas. Vamos ler do versículo 15 em diante. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era quase 120 pessoas. Disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus.
porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo, observa bem, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido aos céus, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, olha só, dos 4 evangelistas, só Mateus e Lucas é que narram o que aconteceu com Judas. E a narração deles não diverge. Eles afirmam a mesma coisa. Então, eles afirmam que Judas foi tocado por remorso e que Judas se suicidou, né? Então, Judas teve aqui o maior dos privilégios. Teve oportunidades. Ele andou com Jesus. Ele ocupava um cargo de destaque no ministério de Jesus. Ele era o tesoureiro. Ele era um homem de confiança de Jesus. E Judas, ele vendeu Jesus por quantas moedas de prata, irmãs? 30 míseras moedas de prata, que era um preço de um escravo, né? E ele se arrepende do que ele tinha feito e depois ele vai se enforca. A justificativa para substituir Judas estava no Antigo Testamento, né? A convicção de Pedro, olha só, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito proferiu antes pela boca de quem? De Davi. Então isso já havia sido profetizado. E nós precisamos lembrar que agora o Senhor já estava abrindo a mente dos discípulos de uma forma diferente. Eles já estavam tendo um entendimento diferente das coisas. E Judas, meus irmãos, ele traz Jesus, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, nós não podemos justificar a traição, porque isso já tinha sido predito lá no Antigo Testamento. Ele fez isso porque era da vontade de Deus que ele fizesse isso. Isso já estava escrito lá, não é? Então nós não podemos justificar isso, porque ele não caiu por causa da profecia, mas por causa da iniquidade do seu próprio coração, né? Deus já conhecia a iniquidade do coração dele. E aqui nós vemos um homem se levanta. Quem é que levanta para poder pensar nesse assunto, que precisaria ter outro? Qual foi o apóstolo que levantou? Vê aí, gente. Pedro. Foi Pedro. Levantou-se Pedro. Pedro foi um grande líder dos apóstolos, né? Desde que ele foi chamado, foi ele que tomou a iniciativa. Judas precisa ser substituído. Nós vamos escolher alguém, outro homem para ocupar o lugar dele. Precisa preencher. E aí foram apresentados 2 nomes, não é? O nome de Barsabás e o nome de Matias. Foram apresentados os 2 nomes. Haviam algumas credenciais. Exigia-se um perfil dessa pessoa. Precisava observar algumas coisas. Assim como hoje não tem algumas observâncias que nós devemos fazer a respeito da escolha de um diácono ou de um pastor, né? Tinha que observar. Olha lá, vamos lá em Atos, aí no capítulo 1. Que eles têm que ter o quê? Lá no versículo 21, até que eu frisei, né? Que esses irmãos tenham convivido conosco, com Jesus. Então, o que essa pessoa precisasse ser? Um discípulo, uma pessoa que tinha visto, ocular,
não é? Ele viu Jesus, ele andou com Jesus, não é? Essa era uma das credenciais. Precisaria ser também, ele precisa ter convivido no tempo que Jesus entrou, saiu dentre nós, desde o batismo de João até o dia em que ele foi recebido acima. Testemunha da sua ressurreição. Precisa ser também alguém que testemunhou o quê? A ressurreição. Ele também tem que ter sido testemunha ocular da ressurreição. E aí a igreja separa esses dois homens, olhando, né, essas qualidades, né? Eles estavam ali reunidos no cenáculo, estavam orando. Pedro levanta com essa proposta, vamos dizer assim que foi uma assembleia. Ele levanta com essa proposta e eles começam ali a olhar, a observar. Imagina aí na sua cabeça a conversa, um falando, fulano não, mas esse fulano não, esse fulano não presenciou a ressurreição, não, esse não, né? Esse não andou com Jesus, não estava lá quando Jesus estava. E eles começaram a olhar isso tudo. Mas é importante a gente deixar claro aqui, que a verdadeira escolha foi feita por quem? Pelo Espírito Santo, né? Esse cargo aqui não era um cargo humanamente ordenado, não. Há cargos que eles são ordenados humanamente. Agora há cargos que eles são o quê, irmãos? Direcionados, escolhidos por quem? Pelo próprio Deus, né? Eles oravam, perguntavam a Deus, né? E ele fala assim: Senhor, olha só a oração deles. Conhecedor do coração dos homens, mostra qual desse tem escolhidos. Porque Deus é Deus que conhece. Meus irmãos, você pode escolher pessoas para colocar em cargos de liderança. Mas quem conhece o coração da pessoa, o quê? Só Deus. O coração do homem muda? Muda, gente. Do mesmo jeito que nós mudamos de roupa, às vezes mudamos o penteado, mudamos os brincos, né? O coração do homem também muda, e a gente tem que tomar cuidado para o nosso coração não mudar em relação às coisas do Senhor, as coisas espirituais, não é? Então eles oraram e pediram: Deus, o Senhor que conhece o coração, olha aí quem é que o Senhor tem escolhido para esse ministério, de que Judas se desviou. Então eles foram fazer o que era costume naquela época, eles lançaram sorte, e o Senhor orientou que seria quem? Matias. Né? Então Matias passou a fazer parte agora do grupo dos 12 apóstolos. Ele entrou no lugar de Judas, ficou sendo um dos 12 apóstolos. E aí nós podemos, né, concluir que antes desse período, né, do Espírito Santo descer, nesse período de quantos dias nós estamos falando agora? Quantos dias da ascensão até Pentecostes? Vamos ver se vocês grabam. 50? Da ascensão 10, nesse período de 10 dias, o que foi feito, não é? Foi lembrado para eles do comissionamento que eles tinham. Vocês têm uma missão aqui, para de olhar para o céu e volta, vai fazer o que vocês têm que fazer, não é? E essa aula de hoje vem nos lembrar que cada um de nós tem o que, irmãos? Uma comissão. Foi presenciado a ascensão de Jesus, eles perseveraram em oração e foi escolhido um novo discípulo, né? E nós estamos aí às portas do Espírito Santo descer, amém, irmãos? Semana que vem, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Lê o capítulo 2, lê o livro de Atos em casa, né? Vai lendo todo, porque nós vamos passar por ele todo. Senhor, nós te damos graças, te louvamos pela tua presença, teu Espírito, presença gostosa neste lugar. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que cada dia nós possamos conhecer o Senhor de uma maneira melhor. Em nome de Jesus, sustenta a nossa vida e nos dá a graça que vem do alto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.